Diácono Sandoval, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a solenidade de Pentecostes que nós celebramos nesta noite nos faz fazer memória do cumprimento da promessa de Jesus. Quem participou da festa da Ascensão no domingo passado, no Evangelho, Jesus fez uma promessa. E qual foi a promessa de Jesus? Ele, antes de subir aos céus, falou aos discípulos: permaneçam na cidade, pois enviarei sobre vós aquele que o Pai prometeu. Permaneça na cidade, pois enviarei sobre vós aquele que o Pai prometeu. E hoje nós estamos fazendo memória deste cumprimento da promessa de Jesus. Aqui cabe aquela frase que nós estamos rezando diariamente, por estarmos no ano santo. A frase de São Paulo na carta aos Romanos disse: a esperança não decepciona. Os discípulos permaneceram na cidade, esperando o cumprimento desta promessa. E justamente na festa que hoje nós celebramos, eles estavam reunidos. E ali aconteceu um fenômeno naquela cidade, uma forte ventania, e desceu sobre a casa onde eles estavam, algo que chamou a atenção de toda a cidade. E os discípulos que estavam reunidos com Maria, naquela casa com as portas fechadas, recebem então o Espírito Santo que repousa sobre eles em forma de chamas. Todos os discípulos receberam o Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E qual foi a primeira ação que eles fizeram após estarem cheios do Espírito Santo? Ou seja, o que foi que o Espírito Santo fez naquele discípulo? Qual foi a primeira ação? Eles foram encorajados a abrir as portas e sair para anunciar Jesus ressuscitado. Então, o Espírito Santo, ele encoraja a igreja a sair em missão. São Paulo hoje na carta, ele vai dizer: ninguém diz Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Ou seja, por meio da ação do Espírito Santo, a igreja está autorizada a anunciar o Cristo ressuscitado. Agora vamos compreender outra coisa importante. Durante essa semana, nós ouvimos mais uma vez o Evangelho de São João, onde Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Qual foi a resposta de Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes, Jesus faz esta pergunta e Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus então confia a Pedro aquela missão de apacentar o seu rebanho. Neste Evangelho, acontece ali, caríssimos irmãos e irmãs, onde Jesus coloca Pedro como o primeiro responsável pelo grupo dos discípulos, o primeiro responsável pela igreja. Ou seja, é confiada a Pedro a missão de ser o primeiro,
de ser aquele que vai cuidar do rebanho. Aqui na festa de Pentecoste, todos recebem o Espírito Santo. Então, Jesus usa uma pedagogia justamente para deixar com que a igreja continue no mundo sendo essa igreja una. Nós temos um que nos orienta e nos conduz sempre no caminho do Senhor. Todos os apóstolos estão cheios do Espírito Santo, mas antes de receber o Espírito Santo, Jesus confiou a Pedro a missão de ser o pastor, de ser aquele que vai cuidar do seu rebanho. Então, cheio do Espírito Santo, todos têm a missão de anunciar o Cristo ressuscitado, de pregar o Evangelho, mas por confiança pessoal, Jesus deposita em Pedro, hoje o Papa Leão, a missão de cuidar da igreja, de cuidar do rebanho. Por isso, então, Pentecostes é o momento em que surge, em que nasce a igreja peregrina, essa igreja que é conduzida e orientada pela força do Espírito Santo. Pentecostes é justamente o nascimento da nossa igreja. E esta igreja que ela nasce, ela é confiada aos apóstolos e nasce pela ação do Espírito Santo e está no mundo como sinal de salvação. Por isso no catecismo, no nosso catecismo vai dizer: fora da igreja não há salvação. Fora de Cristo não há salvação. Por isso, todos que desejam salvar-se, precisa estar na igreja, precisa estar em comunhão com Cristo. E aqui nós lembramos de um outro ensinamento paulino que vai dizer: Cristo é a cabeça e nós, a igreja, formamos o seu corpo. Então, um membro fora do corpo é um membro que está morto, não tem vida. Por isso, todo aquele que deseja viver e viver eternamente, precisa estar no corpo de Cristo, que é a igreja, e que nasce hoje por meio da ação do Espírito Santo. Mas, amados irmãos e irmãs, o Pentecoste que nós estamos fazendo memória, esse Pentecoste, ele se atualiza e se perpetua ao longo da história. E de que maneira esse Pentecoste acontece ao longo da história? Todos nós recebemos o Espírito Santo no batismo, não é verdade? Quando somos batizados, nós recebemos a unção com o óleo dos catecúmenos no peito, e ali recebemos a força e a efusão do Espírito Santo, que nos põe no caminho de santidade. Naquele momento, nós iniciamos uma vida em Cristo. Nós somos mergulhados em Cristo e precisamos então viver em Cristo. Porém, nós fomos batizados enquanto crianças. Por isso a igreja confia aos pais e aos padrinhos a missão de ajudar aquela criança a crescer, sabendo quem ela é. Ela é uma filha, um filho de Deus. Ela pertence ao grupo dos eleitos, ela pertence a Cristo. Então, na fé dos pais e dos padrinhos, a igreja confia a missão de que aquela criança batizada possa crescer e permanecer nesse caminho. Ela é preparada após a idade da razão, após os 7 anos, a também se aproximar da Eucaristia, que é o alimento necessário para nos fortalecer no caminho de santidade. Ninguém deve ficar fora da Eucaristia. Nós necessitamos deste alimento para perseverarmos no caminho do Senhor. Todos nós necessitamos nos alimentar do corpo e do sangue de Cristo. E aqui nós lembramos, quando foi instituída a Eucaristia, na última ceia, Jesus, antes de subir o monte para rezar, ele tomou o pão e o vinho, abençoou e entregou aos discípulos e disse: fazei isto
em memória de mim, até que eu venha. O que é que a igreja faz? Atualiza essa ordem de Jesus, preparando os seus filhos nesta espera em que um dia o Senhor vem para nos resgatar. Ele vem para nos libertar e nos levar para o céu. Até que o Senhor venha, nós atualizamos esse mistério por meio da celebração da Eucaristia. Então, a Eucaristia é a atualização de uma ordem de Jesus. Fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Por isso a igreja, há mais de 2000 anos, celebra a mesma Eucaristia, porque é este o ensinamento de Jesus. Não existe várias formas de se celebrar, só existe uma única forma de celebrar, aquela deixada por Jesus. Por isso todos somos convidados a vir e estar com o Senhor, nos alimentar do seu corpo e do seu sangue, para permanecermos nesse caminho para o céu. Mas na pedagogia do sacramento da igreja, nós somos convidados a buscar a plenitude da iniciação à vida cristã. Por isso nós, além de recebermos o batismo e a Eucaristia, somos também convidados pela igreja a receber o sacramento da crisma. A crisma é o novo Pentecostes que acontece na vida dos batizados. Todos os batizados são convidados a participar deste sacramento que nós chamamos de sacramento da confirmação. Esse sacramento confirma a nossa fé e a nossa identidade de cristão. E é justamente por meio do sacramento da crisma que nós recebemos os dons do Espírito Santo que hoje nós atualizamos nesta festa de Pentecostes. O Espírito Santo que derramou sobre os apóstolos, ele continua a se derramar na vida dos batizados por meio daqueles que são representantes dos apóstolos entre nós. Cada bispo espalhado no mundo, ele representa um daqueles apóstolos. Se nós tivéssemos como fazer, mas hoje é impossível isso. Por um exemplo, tomar a linha genealógica sacerdotal de Dom Jailton, ele é o nosso bispo hoje aqui, representa um dos apóstolos. Se nós tivéssemos como pegar a sua linha genealógica sacerdotal, nós chegaríamos a um dos apóstolos que recebeu a efusão do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Por isso então, de lá até Dom Jailton, a igreja continua a derramar sobre nós, pela efusão do Espírito Santo, essa graça. Por isso todos somos chamados a receber o sacramento da crisma, porque pela crisma acontece na vida da igreja esse novo Pentecostes, ou seja, recebemos o Espírito Santo de Deus, esse Espírito Santo que nos fortalece, nos encoraja para pregar o Evangelho, e cumpre-se aquilo que Jesus disse. Jesus falou: recebereis o Espírito Santo, enviarei sobre vós aquele que lhes farão lembrar, recordar de tudo que vos ensinei, e vos revelará coisas futuras. Então o Espírito Santo que se derrama em Pentecostes, continua a se derramar na igreja por meio deste sacramento. Então, quem está plenamente vivendo a graça sacramental da igreja, quem recebeu os 3 sacramentos, o batismo, a Eucaristia e a crisma, pois por meio do sacramento da crisma, nós somos ungidos na fronte. E o que significa ungido? A outra palavra que se traduz como ungido significa Cristo, cristão, ou seja, plenamente iniciados na fé em Cristo, é aqueles que são ungidos no sacramento da crisma. E por meio da unção, a unção, ela tem 2 funções. A unção
imprime em nossa alma os 7 dons do Espírito Santo, mas também a unção, ela tem um poder curativo. O óleo cura. A unção com o Espírito Santo nos cura de todas as nossas enfermidades. E ela também tem uma função de repelente. O que significa isso? Lá no Antigo Testamento, os criadores de ovelhas tinham uma época que tinha uma peste que atacava os animais, e eles ficavam perturbados com tanta mosca, com tanto inseto entrando nos seus orifícios, na sua cabeça, no seu nariz, no seu ouvido, nos seus olhos, e elas ficavam extremamente agitadas. Então eles perceberam que ungindo a cabeça, toda a cabeça daquele animal, eles ficavam em paz, ou seja, os insetos não perturbavam. Então, por meio da unção, e aqui é uma releitura de tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Então, por meio da unção que nós recebemos na fronte, nós somos protegidos das perturbações deste mundo. A unção do crisma tem esta ação curativa, imprime em nós as graças, os dons do Espírito Santo, mas também nos protege de todas as perturbações do mal. Somos então ungidos, e ninguém toca no ungido de Cristo. Lá também, no Antigo Testamento, tem um texto que fala sobre isso. Uma pessoa tentou contra um desses ungidos do Senhor e ficou enferma, totalmente coberta de lepra, porque atentou contra a vida de um dos servos de Jesus. E essa pessoa depois procurou um dos sacerdotes e ele disse: olha, por que tu fez isso? Ninguém deve tocar no ungido de Deus. Verdadeiramente o ungido é protegido do Senhor. Todos aqueles que são crismados são ungidos, são protegidos de Deus, e por isso ninguém deve tocar. Ninguém deve estender a mão para fazer o mal. Por isso, os crismados, os iniciados na fé, eles são protegidos de todo o mal. Por isso a igreja ensina, adverte e convida a todos nós a fazer esse caminho pedagógico para cada vez mais estarmos inseridos em Cristo e viver bem a nossa fé. Por isso, amados irmãos e irmãs, Pentecostes é isso. É viver a graça de Deus que se cumpre nesta promessa de Jesus, onde nós não ficamos só, órfãos, abandonados neste mundo, mas nós temos o protetor, o nosso defensor, aquele que caminha conosco. E aqui, sem proselitismo, mas eu quero afirmar, na Igreja Católica é que você recebe essa graça. A sucessão apostólica está aqui. Se eles receberam a unção do Espírito Santo, foram plenificados da graça por meio deste Pentecostes, toda a nossa igreja continua a ser plenificada da graça, porque perpetua ao longo dos séculos esta mesma missão. Por isso, se você ainda não é crismado, se você ainda não é crismada, procure a pastoral da catequese e procure se preparar para este momento, porque está faltando na sua vida esta grande graça, onde você receberá, por meio deste sacramento, os 7 dons do Espírito Santo, a força que vem do alto e que caminha conosco, que nos protege, que nos encoraja e nos capacita para evangelizar. Foi a partir de hoje que os discípulos tomaram coragem e começaram a pregar e anunciar o Cristo ressuscitado. Os Atos dos Apóstolos vai dizer que numa só pregação, Pedro converteu mais de 3.000 pessoas. Então, hoje, a igreja recebe a autorização de ser sinal de salvação no mundo. E essa igreja, amados irmãos e irmãs, somos nós
que hoje aqui nos reunimos para fazer memória do Pentecostes e atualizar essa graça em nossa vida. Peçamos ao nosso bom Deus que continue fortalecendo a igreja por meio da ação do Espírito Santo, para que a nossa missão de levar o Cristo ao mundo seja cada vez mais confirmada por esta força que vem do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.